nos últimos 3 dias, eu encontrei com 3 pessoas, em diversos assuntos e conversas, e pessoas bem diferentes uma das outras, e as 3 tiveram algo em comum que me chamaram a atenção, enquanto eu me preparava e pedia ao Espírito Santo o direcionamento, junto com os pastores, para essa última mensagem de 2024. E em cada uma das conversas, eles falavam de como a igreja, o corpo de Cristo, impactou e impacta a vida deles. Um deles chegou adolescente à igreja e aprendeu a tocar um instrumento, hoje serve no altar como ministro do Senhor e viu a sua família sendo restaurada, o seu crescimento pessoal, espiritual, e tem buscado cada vez mais. Outro chegou adolescente, teve a oportunidade de casar na igreja, apresentar os seus filhos na igreja, ter os pastores orando nos primeiros anos de vida dos seus filhos, e hoje um deles estava aqui lançando o livro, ou uma delas estava aqui lançando o livro, que é a Nússia, que é o Adonias. O outro falando de como chegou aqui, a igreja ajudou ele a romper barreiras, a quebrar crenças que limitavam ele, tanto espiritualmente como profissionalmente. E é impressionante ver como a igreja impacta e nos ajusta e nos alinha à vontade de Deus. E nesse último domingo de 2024, olhando para trás, podemos ver batalhas, desafios e vitórias que marcaram este ano. Mas eu quero, ao início desta mensagem, levar você a pensar numa seguinte questão: como você vai terminar este ano? Quais serão os seus últimos pensamentos, ações? Quais serão os seus últimos desejos? Quais serão as suas últimas orações? Qual será a sua última oferta? E a minha expectativa já fica muito grande para o grande culto da virada no dia 31, onde estaremos aqui buscando a Deus, talvez de joelhos dobrados, talvez com as mãos levantadas, celebrando, agradecendo, adorando, mas juntos, diante da presença gloriosa e poderosa de Deus. E quantos anos eu tive a oportunidade, desde o meu nascimento, em poder ter esse momento, e marcando cada início de ano, e também encerrando um ciclo. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, vai dizer que terminar algo é melhor do que começar. Porque chegar ao fim de algo, de um projeto, de um ano, é um momento decisivo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, disse em Mateus capítulo 24, verso 13: aquele, porém, que fica firme até o fim. Aquele homem, aquela mulher, que perseverar, que ficar firme até o fim, esse ou esta será salvo. Jesus está nos ensinando que a perseverança, que uma atitude de permanecer firme até o fim, é indispensável para alcançar a salvação. Portanto, terminar bem é muito mais do que simplesmente chegar ao final de uma jornada, ao final de um ano, ao final de um ciclo, ao final de uma quilometragem. É permanecer firme na fé e firme nos propósitos de Deus. Portanto, nesse último domingo de 2024, eu quero, junto com você, mergulhar na palavra de Deus uma vez mais, e aprender e ser desafiado com homens e mulheres que perseveraram até o fim e que terminaram bem. Em primeiro lugar, para terminar bem, é preciso perseverar até o fim. Repita, diga: terminar bem é perseverar até o fim. Um exemplo extraordinário que perseverou até o fim é o apóstolo Paulo. O homem marcado por inúmeros desafios, adversidades. Um homem que começou a sua jornada como um perseguidor da igreja, mas que terminou como um dos maiores missionários de todos os tempos, que escreveu boa parte do Novo Testamento, um dos grandes líderes da igreja e cristão de toda a história. E a sua jornada foi marcada por desafios, por dificuldades, mas que Deus usou cada uma dessas etapas para fortalecer a sua fé e moldar o seu caráter. Sabe, utilizando o processo para levar você até o propósito.
Paulo enfrentou adversidades que muitos de nós teríamos desistido se passássemos pelo que ele passou. Paulo enfrentou desafios que nós não enfrentamos. Paulo enfrentou, por exemplo, perseguições, no plural mesmo. Paulo enfrentou naufrágios. Paulo enfrentou prisões. Paulo enfrentou fome. Paulo enfrentou rejeição, abandono, calúnia, até ameaças de morte. Apesar de tantas dificuldades, ele permaneceu firme, confiando no propósito que Deus tinha para ele. Talvez você chegue ao final desse ano e olha para alguma circunstância, e olha para um relacionamento, talvez para o seu casamento, na sua comunicação com o seu filho, talvez numa área profissional ou área ministerial, e você ainda não se sinta completo, e acha que está, indo naufragando, mas tenha certeza de uma coisa: aquele que prometeu é fiel para completar a obra. Se Ele te chamou, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Calma, terminar bem é perseverar. E perseverar não significa ausência de dificuldades, pelo contrário. Mas confiar em Deus, ou confiar que Deus está presente em cada tribulação. Assim como Paulo nos ensina que mesmo no meio de um sofrimento, é possível continuar avançando pela graça de Deus. Paulo via a sua vida como uma corrida espiritual. Ele vai declarar em Filipenses capítulo 3, verso 14: prossigo para o final da corrida, prossigo para o alvo, prossigo para a linha de chegada, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está mostrando que a nossa corrida, ela precisa ter um alvo e um foco. Paulo está mostrando que o seu foco estava no que realmente importa: uma recompensa eterna. Para eu e você terminarmos bem, nós precisamos manter os nossos olhos no propósito de Deus. Para terminar bem um ano, para terminar bem uma jornada, é preciso manter os olhos no propósito de Deus. Não nas distrações que vão surgindo no meio da jornada, no meio do ano, ou então nos desafios que são temporários. Mas o foco no alvo certo nos dá força para continuar, porque quando eu estou olhando na direção certa, no alvo certo, pode se levantar muralhas, pode se levantar perseguição, pode se levantar tempestade, eu continuo firme, porque eu sei onde eu vou chegar, e não é tempestade, e não é tribulação, e não é perseguição, não é abandono que vai me afastar do perigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Se for preciso, Ele vai fazer você andar sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre os desafios. Diga: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Talvez você esteja pensando, e já no seu último fôlego: eu não tenho força. Deus disse para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, você pode estar se assentando: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo sem força? Ei, a graça do Senhor é suficiente para você. Você não sabe mais o que fazer nesse relacionamento. Você não sabe mais o que fazer para nutrir o amor dentro da sua casa, para manter um bom relacionamento com os seus filhos, para vencer esta crise. A graça de Deus é suficiente para você, pois o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Perseverança não é apenas o resultado da nossa força. Perseverança tem a ver também com a nossa dependência do poder de Deus.
Quando nos sentimos fracos, é aí que Ele nos fortalece. No final da vida de Paulo, ele pôde declarar: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Paulo conclui a sua jornada com a certeza de que ele havia cumprido o propósito de Deus. A circunstância ou o local que ele estava podia não ser o mais agradável, mas ele tinha uma convicção, uma certeza: eu estou cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Porque terminar bem é mais do que apenas chegar ao final, é chegar com a certeza de que eu estou cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. Eu sei que, como Paulo, você enfrentou muitos desafios nesse ano de 2024. Talvez você enfrentou perseguições, abandono. Talvez você passou pelo que você nunca tinha passado antes: fome. Você viu a sua conta bancária negativa, sem condições de levar o pão para dentro da sua casa. Talvez uma fome espiritual. Talvez uma traição. Talvez acorrentado por alguma circunstância, como o Paulo esteve acorrentado várias vezes da sua vida, dentro literalmente de uma prisão. Mas Deus está chamando você para perseverar até o fim. Acalma o seu coração, Ele está cuidando de tudo. Ele manda dizer: ei, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou preparando, eu estou moldando. Onde você não consegue enxergar uma saída, uma solução, Deus vai fazer. A graça de Deus é suficiente para ajudar você a continuar. Portanto, mantenha o foco no propósito de Deus. Esse ano de 2024 eu enfrentei desafios. Desafios onde eu precisei confiar na graça de Deus, onde eu me via sem força. Me via sem fé para acreditar que tinha uma solução. Mas chegando nesse último domingo de 2024, eu posso dizer, como esse versículo: a graça de Deus é suficiente para mim, faz um sentido tão diferente. Porque se não fosse a graça dele, eu não estaria aqui hoje diante de você. Se não fosse a misericórdia dele sobre a minha vida, eu não estaria aqui diante de você. Eu tenho certeza que você também olha para esse ano e diz assim: obrigado, Senhor, pois o seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. E como a igreja é essencial para nos ajudar a nos preservar ou a perseverar na fé, porque aqui nós somos encorajados pela palavra de Deus, aqui nós somos sustentados pela oração, nós somos apoiados pela comunhão dos irmãos. Deus nos usa uns para os outros, para que ninguém caminhe sozinho, e a igreja vai nos ajudando a perseverar até o fim na fé em Jesus. Ei, perseverar é mais do que você desistir ou resistir, é avançar com a confiança de que Deus está completando a obra dele na sua vida. Terminar bem é manter a fé, independente das circunstâncias, independente dos cenários. Terminar bem é manter a fé até o fim. Mas terminar bem também é aprender com os erros. Terminar bem é aprender com os nossos erros. E um grande exemplo, ou um exemplo claro, de um homem, de uma pessoa que aprendeu com os seus erros, é o apóstolo Pedro. Erros que se transformaram em lições transformadoras. Pedro, que começou como um pescador impulsivo e falho, mas terminou a sua trajetória, a sua história, como um dos maiores e líderes da igreja primitiva. E sua jornada foi marcada, assim como a do apóstolo Paulo, mas agora de Pedro, por fraqueza onde Deus foi trabalhando a sua fé e moldando o seu caráter. Na noite da prisão de Jesus, Pedro, que havia prometido ser fiel a Jesus até a morte, negou conhecê-lo por 3 vezes. Foi um fracasso profundo. Pedro, talvez pressionado com a circunstância ou com o medo das consequências que viriam, ele nega Jesus, e ali ele chega a um ponto de se amaldiçoar, e lágrimas amargas de arrependimento são derramadas por ele.
E eu percebo que muitas vezes, nossos erros nascem do medo ou da pressão que estamos enfrentando. Mas olhando para Pedro, nós podemos aprender que embora possamos falhar, isso não precisa ser o fim da nossa história. Os seus erros não determinam quem você é. Não que você precise continuar no seu erro. Não, é porque hoje você pode reconhecer o seu erro, se arrepender, colocar diante de Deus e encontrar restauração. Talvez você venha pressionado por alguma circunstância, com medo do amanhã, com medo das circunstâncias. Medo é o inferno chamando você para um erro. Mas a fé é Deus chamando você para experimentar um milagre e ver o sobrenatural agindo na sua vida. Esse arrependimento sincero de Pedro, um arrependimento do seu erro, do seu pecado, da sua falha, abriu um caminho enorme para a restauração na sua vida. Ele não ficou preso à culpa, ao remorso, mas ele reconheceu a sua falha diante de Deus. Portanto, reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a restauração, para uma cura, para uma libertação. Reconhecer o meu erro é um primeiro passo para eu encontrar a restauração que Deus tem para mim. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus nos dá uma nova chance, Deus nos dá um novo começo, porque o Deus que nós servimos é um Deus de novas chances, de novos começos, de recomeços, que traz renovo a cada dia. Talvez você esteja com medo, porque você errou ontem, porque você falhou hoje. Deus está dizendo: ei, 2025 não vai ser fruto desse erro, dessa falha sua. Eu quero restaurar você, mas você está disposto a se arrepender? Eu tenho algo novo e belo para você no ano que vem. Eu tenho algo novo e belo para você em 2025. Jesus buscou Pedro pessoalmente. Ele vai e pergunta: Pedro, você me ama? Por 3 vezes. 3 vezes Pedro nega. Por 3 vezes Jesus pergunta. Sabe por quê? Onde Pedro podia se lembrar que ele negou mais do que aceitou, ele não podia se lembrar disso, porque 3 vezes de negação foram redimidos ou redimidas por 3 vezes de redenção, de fidelidade e de compromisso. Deus está dando a você hoje uma oportunidade para se levantar, para ter um novo começo, para ter uma fé renovada, para ter uma fé avivada, para ter um relacionamento restaurado, para ter um ministério aumentado, para ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Mas como? Comece se arrependendo dos seus pecados, comece se arrependendo dos seus erros e se lançando, porque o Deus da restauração, o Deus da provisão, o Deus do novo começo está neste lugar, e Ele te chama para viver uma nova vida e uma nova história. Deus é especialista em transformar falhas em oportunidades de crescimento. Deus é especialista em transformar falhas em oportunidades de crescimento. Ele não só perdoou Pedro, Ele não só restaurou Pedro, que já é muita coisa, mas Ele deu uma missão e um propósito para Pedro. E que missão e que propósito? Apacenta as minhas ovelhas. Depois de aprender com o seu erro, Pedro se tornou um líder corajoso, firme, inabalável. E numa conferência espetacular chamada Pentecostes, todos estão reunidos. E algo sobrenatural único está acontecendo. Pedro se levanta. Aquele que tinha algum tempo recente atrás negado por 3 vezes o seu mestre, quebrado uma promessa que ele mesmo tinha colocado, que seria fiel até a morte. Mas agora, restaurado, ele se levanta, prega, mais de 3.000 pessoas são convertidas ao Evangelho, porque ele provou, experimentou, aquele Deus que restaurou Pedro, estava restaurando aquelas pessoas, e ele podia dizer: eu experimentei do amor, do perdão e do recomeço, e esse Deus está oferecendo para vocês também, porque Deus pode transformar nossos piores erros em testemunhos poderosos, se estivermos dispostos a aprender e crescer com eles. Onde você vê hoje algo que envergonha você, uma falha, Deus está vendo uma oportunidade de um ministério ser aberto, de algo que pode restaurar e abençoar outras pessoas. Mas você está disposto a aprender e a colocar isso diante de Deus? Uma ferida aberta com Deus se torna uma ferida cicatrizada em um ministério aberto.
Como Pedro, você pode ter cometido erros nesse ano, quebrado promessas, quebrado votos, quebrado relacionamentos, desanimado na fé. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que assim como Deus restaurou Pedro, Ele quer restaurar você nesse dia. Assim como Deus levantou Pedro, Ele quer levantar você nesta noite. Assim como Deus deu um propósito para Pedro, Ele quer dar um propósito para a sua vida. 2025 não é para você viver envergonhado ou tirar a sua vida como Judas fez, mas é para você viver uma nova história e viver agora chamado, redimido e transformando outras realidades e outras histórias no nome de Jesus. Mas hoje reconheça falhas com humildade. Arrependa-se diante de Deus, confiando na graça dEle. Permita que Ele transforme seus erros em aprendizado para o próximo ano. Quantas oportunidades tivemos neste ano de estarmos reunidos com a igreja e aqui encontrarmos um ambiente seguro para colocar os nossos erros e as nossas falhas, para encontrar restauração, para encontrar libertação, para aprender com a palavra. Aprender com os erros não é sobre perfeição, mas é sobre submissão a Deus. E Ele usa as nossas falhas para nos moldar e nos preparar para algo ainda maior. Portanto, terminar bem é reconhecer que onde nós falhamos, terminar bem é reconhecer onde falhamos, entregar essas áreas e permitir que Ele guie para um futuro glorioso e abençoador para os que estão ao nosso redor. Terceiro, terminar bem é reconhecer as bênçãos de Deus com gratidão. Terminar bem é perseverar em fé, com fé, na fé até o fim. Perseverar também, terminar bem é reconhecer ou aprender com os nossos erros. E terminar bem é reconhecer as bênçãos de Deus com gratidão. Daqui a pouco nós vamos ler o Salmo 103, mas ele é um salmo escrito por Davi, que reflete um coração cheio de gratidão e é semelhante ao cântico dos israelitas que entoaram após uma grande vitória e um grande milagre, após passarem pelo Mar Vermelho. E esses cânticos, o Salmo 103 e o cântico dos israelitas, vai nos ensinar sobre gratidão, sobre louvor, sobre adorar. Os israelitas estavam enfrentando uma situação muito difícil, você conhece a história. Eles chegam diante do Mar Vermelho, Faraó está com o exército atrás deles, eles não têm saída, mas Deus opera um milagre, abrindo o Mar Vermelho para que eles consigam passar, e após o povo de Israel passar, o mar se fecha, e todo o exército do Egito de Faraó morre no mar. E então no verso 1 do Êxodo capítulo 15, eles entoam um cântico dizendo: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós precisamos aprender que gratidão começa com reconhecimento do agir de Deus na nossa vida. A vitória, o milagre, a bênção, o resultado positivo, a conquista. Agradeça, reconhecendo o agir de Deus na sua vida. Ao final de cada vitória devemos parar e louvar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o motivo do nosso triunfo. E aí o verso 2 do Salmo 103 que Davi diz: ó minha alma, não se esqueça nenhum dos benefícios do Senhor. A gratidão dos israelitas após passarem pelo Mar Vermelho foi algo poderoso. Porém, guarde isso, foi algo passageiro. E aí que mora o perigo. De nós ficarmos viciados em receber bênção. De nós ficarmos acostumados em receber bênçãos e benefícios do Senhor. E aí nós acusamos uma sociedade de ser consumista e nós nos tornamos em crente consumista, onde nós só queremos receber, quando Deus se alegra com quem dá com alegria. E aí, mais tarde eles vão para o deserto e começam a reclamar, e se esquecem dos benefícios do Senhor. Portanto, o que eu aprendo com esse exemplo, que gratidão deve ser contínua e constante, não limitada aos momentos de vitória. Quando nós lembramos do que Deus fez, a nossa fé é fortalecida para enfrentar os desafios que estão por vir.
Eu agradecer, eu ativo a minha fé, a minha confiança em Deus, e eu sou fortalecido para o amanhã. É como o Salmo 103 vai dizer: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga ao seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça nenhuma das tuas bênçãos. Gratidão é um ato de memória, precisa de esforço para isso. Eu preciso parar para agradecer, e a igreja nos leva para isso. Nós tivemos o mês de dezembro inteiro, às quartas-feiras, com uma série Temos Muito para Agradecer. Como igreja, como comunidade, como famílias, como profissionais, como cristãos, como homens e mulheres, nós temos muito para agradecer. É um ato de memória, mas também é um ato de louvor. Quando eu testemunho, quando eu conto o que Deus fez por mim, eu estou louvando o nome daquele que realiza milagre. É como aquele homem que estava possuído por uma legião de demônios e queria seguir Jesus. Eu quero estar ao seu lado, Jesus, eu quero fazer parte da sua comitiva, eu quero estar entre os 12, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero ver milagres. Jesus diz assim: eu quero que você faça algo muito mais importante, muito mais não, que você faça algo tão importante quanto isso. O que, Jesus? Volta para sua cidade, que no mínimo são 10 Decápolis, e conta para todo mundo o que eu fiz por você. Começa evangelizando o que Deus fez por você, a transformação na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua família, o que era antes de Jesus e o que é com Jesus agora. E as pessoas vão querer beber desta mesma fonte, beber desse mesmo Espírito que está inundando a sua vida e o seu coração. E eu quero perguntar: você foi abençoado por Deus esse ano? Se sim, levante a sua mão e aplauda ao Senhor bem forte e cante a Ele uma canção de louvor. Aleluia! Obrigado, Senhor! Em todo tempo tu és tão bom. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas salvações, obrigado pelas bênçãos. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego, com tudo que é em mim, Senhor, eu cantarei da bondade de Deus. a gratidão nos aproxima de Deus, nos fortalece espiritualmente e nos prepara para confiar na sua fidelidade no futuro. Quarto e último lugar, pode se assentar. Terminar bem é alinhar-se ao propósito de Deus para o futuro. Terminar bem é alinhar o meu coração, é alinhar a minha mente, é alinhar a minha atitude, é alinhar os meus passos, é alinhar os meus pensamentos, é alinhar as minhas atitudes ao propósito de Deus para o amanhã, para o futuro, para o ano que está por vir. E o último exemplo que eu quero compartilhar com você é o exemplo de Josué, um homem que nos inspira. Alguém que soube muito bem alinhar-se ao chamado de Deus, deixando para trás um passado e seguindo para o novo que Deus tinha para ele, assumindo uma responsabilidade de conduzir o povo de Israel a uma terra prometida. Sua história, ou a história de Josué, mostra para nós a importância de se posicionar para o novo de Deus, de estarmos posicionados, alinhados ao novo de Deus. O contexto que eu quero compartilhar com você é quando o líder de Josué, um grande líder chamado Moisés, morre. E Josué foi escolhido por Deus para dar continuidade e liderar o povo em direção a uma terra prometida. Josué passou anos e anos no deserto ao lado de Moisés. Mas agora ele precisa assumir uma responsabilidade. Qual? Guiar o povo para uma terra, enfrentar desafios e se tornar um líder. E Deus encoraja Josué com as seguintes palavras, que eu quero que você receba no seu coração e saia daqui encorajado por ele nesta noite. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados.
Há um desafio, há uma ordenança e há uma promessa. Seja forte e corajoso, isso depende de você. E você vai entrar na terra que eu tenho prometido para você. É tão famosa 4 mãos que você ouve constantemente desse altar com o pastor Marcos Andrade. O pastor dizendo, as 2 mãos nossas e as 2 mãos de Deus. Deus está dizendo, Josué, cabe a você ser forte e corajoso. E assim, você vai entrar na terra que eu tenho prometido, que eu tenho separado, que eu já preparei. 2025 pode vir o que vier, seja forte e corajoso. O que Deus preparou para você vai chegar, vai acontecer. Há um novo de Deus sendo gerado. Deus já está trabalhando, Deus já está agindo. Talvez aquela pessoa que você tanto anseia, espera, ela está chegando. Talvez aquela oportunidade que você sonha, ela está chegando. Ei, continua firme, seja forte e corajoso. Se posicione para o novo que Deus tem para você. Para Josué então significa deixar um deserto. Mas se pensarmos em deserto, nós vamos pensar em algo ruim, difícil. E deserto não tem plantação, deserto não tem água, deserto não tem nada de bom. Mas é nessa escassez que Josué aprendeu a viver. Então ele sabia como viver, ele sabia o que comer. Ele sabia como acordar, como dormir, como levantar a tenda, quando ir, as estações. Mas agora ele tem um novo desafio, levar um povo que passa de milhões para uma terra que ele não sabe onde é. Agora ele vai ter que liderar as pessoas. Agora ele vai ter que dizer e dar a palavra final. Agora quando errar, não dá para colocar a culpa em Moisés. O erro, a responsabilidade é total dele. É um desafio. Portanto, deixar o passado exige fé e coragem. E para você se alinhar ao propósito de Deus, você precisa estar disposto a sair de uma zona de conforto e enfrentar os novos desafios que Ele coloca diante de você. Eu tive a oportunidade de ministrar no último encontro do Reno Jovem e no último encontro do Reno Teens. E eu brinquei nos 2 encontros sobre a fase dizendo assim, e 2025 vai ser pior. E aí uma adolescente gritou, misericórdia! Eu disse, calma, o desafio vai ser pior. Sabe por quê? Se em 2025 você correu 10 quilômetros, 2024 você correu 10 quilômetros, você acha que em 2025 você vai correr 5, 8 ou 10? São 12 quilômetros, o desafio é pior, mas você está mais preparado e vai provar de um poder e de uma força nova de Deus. O desafio pode ser pior, mas o Deus que está com você é muito maior. O poder que está com você é muito maior. Seja forte e corajoso. Se posicione para o novo que Deus tem para você. Terminar bem é continuar, é manter a fé até o fim. É aprender com os erros. É agradecer pelas bênçãos. E é alinhar o nosso coração ao propósito de Deus. E Josué vai seguir ordens um tanto quanto incomuns. Ele tem que liderar esse povo, e um povo, sabe, complicadinho, temeroso, desobediente. E ele recebe algumas direções também meio incomuns. Tem uma cidade chamada Jericó. Deus diz para Josué, olha só Josué, o plano é o seguinte, reúne aí os sacerdotes, coloca os levitas, e começa a dar volta na cidade. Esse é um plano tanto quanto incomum para conquistar uma cidade. Sabe, você vai orar pedindo a Deus direcionamento para aquele projeto, para aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e Deus dá um direcionamento um tanto quanto diferente, incomum. Mas alinhar-se ao propósito de Deus exige obediência total. Porque não existe obediência parcial. Ou você obedece, ou você não obedece. Alinhar-se ao propósito de Deus exige obediência total. Mesmo quando as instruções parecem incomuns ou até mesmo difíceis. Porque Deus honra aqueles que confiam e seguem a sua direção. E sob a liderança de Josué, o povo entra na terra prometida. Eles tomam posse da terra. Josué permanece fiel ao propósito e ao chamado que Deus colocou para ele. E ele apenas não conquista a terra prometida, mas ele também assume o compromisso com o Senhor e leva outras pessoas a assumirem esse compromisso. Josué chega no final
do capítulo 24, lá do último capítulo do livro de Josué, no verso 15, ele chega diante desse povo, que viu milagres, que viu Deus operando de maneiras sobrenaturais, mas que se acostumaram com os milagres. Ele chega e coloca um desafio para eles assim: ei, se vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses da terra dos amorreus, cuja habitam hoje. Quanto a mim, que fique claro para vocês e que vocês ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês decidam, eu vou permanecer firme. Josué se posiciona como um líder, Josué se posiciona como marido, Josué se posiciona como um pai. Ei, marido, pai, líder, não são as suas apenas conquistas que influenciam, mas o que você determina e o seu compromisso de permanecer fiel ao Senhor, alinhar-se ao propósito de Deus, não é sobre apenas conquistar, mas também sobre influenciar a minha casa, a minha família, a minha sociedade, a permanecer fiel ao Senhor. Em 2025, eu quero ser mais fiel ao Senhor, eu servirei ao Senhor ainda mais. Deus está te chamando para algo novo. Deus está te chamando para entrar e viver 2025, o sobrenatural. Eu quero convidar você para ficar de pé. Josué capítulo 1, verso 9, que o pastor Marcos já citou aqui. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Pergunte a Deus hoje quais os passos que você precisa dar para entrar no novo que Ele já tem preparado para você. É novo para você, mas não é novo para Deus, não. Seja forte e corajoso na direção que Ele vai dar para você. Lembre-se da promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Aqui na igreja é o lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus, ouvir e ler a palavra de Deus, alinharmos a nossa mente, a nossa visão, a nossa missão, o nosso coração, o nosso foco no propósito divino. Talvez você passou pelo programa terapêutico junto com a pastora Cláudia, olhou lá para trás, ou talvez olhou para o hoje e viu áreas que você precisava mudar e o Espírito Santo te ajudou a transformar. Se Ele te ajudou a chegar até aqui, Ele manda dizer que Ele vai te ajudar a chegar no próximo nível, na próxima estação que Ele tem para você. A nossa vida espiritual vão ser formadas por estações, como na vida. Em todas elas, Deus promete estar ao seu lado. Deus promete estar com você. E eu quero ler com você sobre terminar bem e se posicionar para o novo de Deus. Vamos ler juntos? Diga: terminar bem para o novo de Deus. Portanto, eu vou deixar o deserto para trás, assumir o chamado divino e caminhar com coragem para o futuro. Mais uma vez do início, terminar bem é se posicionar para o novo de Deus. Eu vou deixar o deserto para trás, eu vou assumir o chamado divino e eu vou caminhar com coragem para o futuro que Ele preparou para mim, para minha casa.